Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 12. O tema central que consideramos neste capítulo o evento central de glorificação de Jesus foi a cruz. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Betânia ficava próximo de Jerusalém. Era a localidade que Lázaro, Maria e Marta moravam. E Lázaro era aquele que Jesus tinha ressuscitado. E deram ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam sentados à mesa com Jesus. E Maria tomando uma libra de bálsamo, nardo puro, que era um perfume que vinha da Índia, ela ungiu Jesus na sua cabeça e ela enxugou com os seus cabelos, os seus pés. E isso não era comum naquela época. Esse fato já prefigura o embalsamento de Jesus. Mas Judas Iscariotes, que era um dos discípulos de Jesus, aquele que ia traí-lo, eles ficam aborrecidos com aquilo que eles estão vendo. Porque ele diz que não se vendeu esse perfume por 300 denários, isso é um cálculo que ele faz, né? E se deu aos pobres. 300 denários corresponde a quase um denário por dia, era um dia de trabalho. Quer dizer, Maria é como se tivesse trabalhado um ano todo para comprar esse nardo, esse perfume precioso, que só se usava em ocasiões especiais, e ela usa para ungir, né? Jesus. Mas Jesus, sabendo que aquilo que Judas falava não era verdade, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e esse homem, que era o tesoureiro, tinha amor ao dinheiro. E não porque ele tivesse cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão. Judas era ladrão. E Jesus não quer dizer aqui que ele não tinha cuidado com os pobres. Jesus tinha cuidado e respeito pelos pobres, sim. Mas Jesus, entretanto, disse, deixa, não aborreça. E Jesus sabia o que ia acontecer logo mais na frente. Porque Jesus sabia que o que ela estava fazendo seria lembrado sempre. Porque ela não teria mais outra oportunidade de fazer aquilo. Porque logo, daqui a pouco, Jesus ia para a cruz. E o evento central da glorificação de Jesus foi a cruz. Jesus sabia disso, que ela não teria mais uma oportunidade. Ela fez no tempo certo e na hora certa. Mas também, numerosa multidão dos judeus soube que Jesus estava ali e foram para a casa de Lázaro. Muitos por curiosidade, para ver Jesus ou ver o próprio Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado. E os principais sacerdotes, vendo tudo aquilo, que Lázaro era uma testemunha ocular, que Jesus ressuscitou, também eles bolaram um plano para tirar a vida de Lázaro. Porque muitos judeus, por causa da ressurreição de Lázaro, creram em Jesus. Mas Jesus, ele agora vai a Jerusalém e entra triunfalmente em Jerusalém. E aí, quando ele entra, né, em Jerusalém, eles gritam, Hosana, Hosana, salve-nos agora, bendito que vem em nome do Senhor. Mas o fato é que Jesus entra numa jumenta. Você imagina que aquele Messias, um rei terreno que eles esperavam, porque o Messias que
os judeus previam, era um Messias que ia governar terrenamente, eram reis que não tinha. O seu reinado não teria fim. Essa era a ideia do reino do Messias, do reino do Cristo. Imagina Jesus entrando numa jumenta. Porque a ideia é entrar num cavalo pomposo, e não numa jumentinha. E seus discípulos, a princípio, não compreenderam essa situação, porque quando Jesus foi glorificado, então eles lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele também, do que fizeram. Eles só foram entender essa passagem, essa mensagem de Jesus, que Jesus era o Messias prometido, depois Jesus ressuscitou no corpo glorificado. E eles davam muito testemunho à multidão que estivera com ele, quando chamaram Lázaro do túmulo, levanta-te dentre os muros. Eles viram tudo isso que Jesus fez. Mas alguns gregos vieram ver Jesus. E eles queriam ver Jesus, e eles se dirigem a Filipe, que era um dos apóstolos de Jesus, e que era de Betsaida, da Galileia. E eles rogaram: queremos ver Jesus. Mas Felipe vai até André e comunica esse desejo desses gregos ver Jesus. Por que esses homens queriam ver Jesus? Porque eles queriam entender qual era o desejo e a vontade de Jesus. Jesus como rei terreno, onde seria que ele usaria, né, o local que se estabeleceria, o seu reinado, a sua localidade. Queriam saber do que Jesus, os milagres que Jesus fazia, queriam interrogar Jesus. Mas Jesus respondeu: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A glorificação de Jesus foi na cruz. É na cruz que ele é glorificado. É na cruz que Jesus morre em nosso favor. É na cruz que Jesus traz a graça salvadora como fundamento da salvação. E Jesus disse: em verdade vos digo que é preciso morrer. Jesus diz que quando um grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer não produz fruto. Jesus tinha que morrer para trazer fruto para cada um de nós. E ele diz agora: a minha alma está angustiada, porque Jesus sabia o que ele ia passar. Jesus sabia o que ele ia passar naquela cruz. O sofrimento era muito grande. Mas Jesus foi para a cruz de forma voluntária. Lá na eternidade tinha um plano de salvação para a humanidade, traçado antes da fundação do mundo. E ele foi para a cruz voluntariamente, mesmo que as pessoas achem que foi o Sinédrio, que foi Pilatos que levou Jesus para ali, mas Jesus foi para aquela cruz como ele fosse receber uma coroa, como fosse coroado como um rei. Porque ele sabia o que estava fazendo. Se Jesus não morre, todos nós teríamos a morte eterna. E ele diz assim: agora está angustiada a minha alma, e direi eu: Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Jesus veio para aquele momento de morrer, ressuscitar, subir aos céus e mandar o Espírito Santo. Jesus, eu já o glorifiquei, ainda o glorificarei. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, mas sim por vossa causa. Jesus veio morrer em nosso favor, em nosso lugar. Chegou o momento de ser julgado, e agora o príncipe desse mundo será expulso. No momento da morte de Jesus, aqueles que entendiam que o inimigo maligno, foi a maior derrota dele, foi com a morte de Jesus. Porque naquele momento ele é expulso, naquele momento ele é derrotado. É como Jesus morresse e caísse em cima dele, esmagando. Naquele momento ele só vai até onde Jesus permite. Ele foi julgado, ele foi aprisionado. Satanás está preso, condenado. E no dia que Jesus voltar pela segunda vez, ele será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Por isso que ele hoje está tentando a família, de todas as maneiras, destruir
Ele veio para roubar, matar e destruir, porque ele sabe que os seus dias estão contados, ele está condenado à morte eterna. E ele não será aniquilado, ele será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. E os judeus são incrédulos. Eles, na realidade, embora Jesus tivesse feito vários sinais na sua presença, eles não creram nele. Né? E para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que foi o maior profeta messiânico, diz: Senhor, quem creu em nossa geração e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu agora dele e falou a seu respeito. Ou seja, Jesus está dizendo, quando a pessoa não quer, não insista. Porque tem vasos de ira e vasos de misericórdia. Vasos de ira para a perdição, para a condenação eterna. E vasos de misericórdia para a vida eterna. Então, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esses homens amaram mais a sua glória do que a glória do Senhor. E Jesus, ele resume o seu ensino. Jesus clamou dizendo: quem vem a mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Ou seja, quem vê a mim, vê o Pai. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Eis que eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Então Jesus, ele diz que aquele que crê será salvo. A salvação se dá pela fé em Jesus, somente isso. Agora, temos várias etapas para chegar a ter a fé em Jesus. Salvação se dá pela fé em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o caminho para a salvação é Jesus. Que Deus continue nos abençoando.